A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Mano Keylon e estou aqui juntinho com você na Rede Ramá de Televisão para mais uma apresentação do nosso programa Ramá Music Show. Um programa com apresentação de videoclipes, com entrevistas com bandas, um programa abençoado que com certeza vai marcar a sua vida. Bom, e hoje, na nossa entrevista, eu estou aqui contando com uma presença abençoadíssima, a presença do meu irmão Gelder, que é ninguém mais, ninguém menos do que o líder do Ministério de Louvor Íntimo de Deus. O ministério que tem marcado a nossa cidade e o nosso país com algumas apresentações e ministrações, igrejas e eventos que tem sido marcante e abençoador. Vamos trocar uma ideia aqui com o Gelder e conhecer um pouquinho mais sobre o Ministério de Louvor Íntimo de Deus. Gelder, um prazer tê-lo aqui, abençoado, uma satisfação, paz e graça. Bom dia, pastor. Amém. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse ministério que tem sido um instrumento poderoso na mão do Senhor nesse tempo, que é o Ministério Íntimo de Deus, né? Para a gente começar, Gelder, como que surgiu a ideia de um ministério dentro dessa visão? Bom dia, pastor. Bom dia, pessoal de casa aí. Surgiu esse plano do Ministério Íntimo de Deus, surgiu em 2011, né? Quando a gente, início de 2010, em 2011 nós lançamos nosso primeiro CD, mas foi uma coisa assim, em oração com o nosso pastor, o pastor Gilber, em concordância com a igreja, né? A gente já tinha era um projeto que a gente já tinha. Então a gente colocou mesmo para nascer esse projeto, o coração de Deus, para abençoar as igrejas da cidade, fora da cidade também. Amém. Você falou comigo que o projeto, a visão do ministério é uma visão para além da igreja. Amém. Inclusive hoje vocês contam até com músico que não é membro da tua igreja local. Isso. Né? Então, como funcionaria isso? Já que nem todos os músicos são da mesma igreja, vocês estão debaixo da cobertura de uma igreja, de um pastor? O Ministério hoje Íntimo de Deus, a maior parte da equipe que faz parte do Ministério Íntimo de Deus é da Igreja Batista de Getsemane, que é do pastor Gilber, né, que é a nossa cobertura espiritual. E a gente conta com um guitarrista também de uma outra igreja, que é a Igreja Batista do Parque Tarcísio Miranda, que é o Wesley, que ele toca com a gente, mas ele já sabe a visão, já sabe como é que a gente trabalha. Não é porque é visão diferente, né? Mas a intenção é atrair a presença de Deus aonde a gente vai. Amém. Atrair a presença de Deus nas igrejas, abençoar as pessoas que estão ali com a gente. Certo. Fazendo parte desse evento. E aí, dentro dessa realidade de vocês, de não ser um ministério onde os integrantes compõem a mesma igreja, vocês têm cobertura de alguma igreja, algum pastor? A nossa cobertura é o pastor Gilber, né? Gilber Medeiros. Gilber Medeiros. Meu irmão, pastor e irmão de sangue. Amém. Responsabilidade dobrada, né? Pastor. Forte abraço, inclusive o pastor Gilber, abençoado, querido por todos nós. Bom, então, o pastor Gilber é a cobertura espiritual do Ministério Íntimo de Deus. E tudo que a gente faz, a gente primeiro passa por ele, que é uma confiança que a gente tem em toda a direção que ele dá pra gente. Então eu creio que Deus honra isso. Você considera que isso seja uma coisa vital, importante? Importantíssimo. Hoje, a gente tem visto assim, pessoas às vezes machucadas, isso acontece muito com músico, né? Músico machucado e assim, com situações não resolvidas, que hoje monta um ministério, monta uma banda e começa a fazer eventos e a intenção às vezes de abençoar acaba não sendo o objetivo, né? Sendo um outro objetivo que não é abençoar a igreja. Às vezes não pelo que ele tem que fazer, se retratar com quem ele errou ou com quem errou com ele, para poder assim, a coisa romper. E a importância da cobertura é muito importante nisso. Quando você sai, você sabe que tem gente orando por você, a igreja está te abençoando, está te enviando para aqueles lugares. Então existe essa importância e a gente preza muito isso. Isso é um princípio para a gente, para o Ministério Íntimo de Deus. Amém. Até porque um músico levita, né, ele vive, vamos dizer assim, numa linha muito tênue, né, próximo de uma fronteira entre a soberba, a vaidade e a santidade, exposto a muitas tentações. Então eu acho que é de grande importância que de fato ele tem alguém que sempre que perceber que ele está distendendo para uma outra direção,
né, tenham cuidado de trazê-lo de volta, de exortar, de orientar. Essa cobertura se aplicaria numa situação como essa também. Ah, sim, com certeza. Só em você quando você sai para ministrar, que você dá uma satisfação ao seu pastor, isso assim, você primeiro, no mundo espiritual, isso tem um efeito. Né? Isso tem um efeito. Você sabe que tem alguém ali que está, poxa, você tem uma retaguarda. Amém. Né? Então, se hoje todos os ministérios, hoje, bandas, carreira solo, cantor, se ele tiver uma cobertura espiritual, ele vai longe. Né? Não assim a gente falando de estourar CD, mas ele vai longe abençoando pessoas. Amém. Abençoando. Começa certo, você começa certo, termina certo. Amém. Né? Então a gente tem isso em mente. Glória a Deus. Bom, meu irmão Gelder, você fala com muita propriedade sobre músicos na igreja, sobre levitas, primeiro porque você é um músico e é um levita, mas segundo também porque você se interessa por esse assunto. Inclusive eu estou sabendo, né, já chegou para mim a informação de que você está escrevendo um livro que possivelmente seja lançado ainda esse ano, sobre músicos e levitas da igreja. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Essa ideia nasceu assim, a gente tem visitado muitas igrejas, né? Tanto aqui na nossa cidade quanto fora. E a gente vê uma deficiência muito grande, tanto de parte das igrejas como parte dos músicos. A gente vê, são 8 capítulos, né? Que a gente está enquadrando para poder esse livro sair. E um desses capítulos, o primeiro capítulo desse livro se chama Os Repressores da Adoração. São pessoas assim que às vezes você está fluindo em adoração na igreja, a coisa está fluindo e aquela pessoa, para ela não tá fazendo diferença nenhuma. Então essa um dos capítulos, esse, Os Repressores da Adoração. A gente fala de chamado, nesse livro a gente está falando de chamado, está falando de adoração como arma de defesa, arma de guerra. O músico que toca na igreja e toca no meio secular. Meu Deus, olha a polêmica. Vai ser um livro polêmico, hein? Vai, porque a gente tem procurado assim, entendimento sobre isso. Primeiro porque a gente sabe que tudo foi criado para a glória de Deus, né? A gente sabe. Mas a gente tem que valorizar o músico. Isso é uma de grande importância hoje na igreja. Às vezes, nesse livro a gente comenta que um amigo meu falou assim, procura um emprego para você, que músico não é profissão. Eu fico imaginando aquele músico assim, que ele estudou de 5 a 6, 7 anos, é uma das faculdades, pastor, mais caras e mais difíceis hoje. Faculdade de música. Na verdade é a faculdade de artes, né? E ali está inserido também. Mais focado em música, né? São 5 anos. Né? Tem a opção dentro de uma faculdade de artes de optar por música. Você faz tipo uma graduação em música. Então, eu não sou músico profissional, assim, de faculdade, mas eu toco, já estou no ministério desde 2000, quando foi uma igreja que onde começou nossa vida, né, cristã. E a gente tem visto isso, nessa caminhada a gente tem visto a deficiência que tem hoje das igrejas de passar isso para as pessoas. Às vezes a pessoa está ali, o músico está ali, mas ele não sabe qual é o papel dele. Ele não sabe a importância que ele tem no reino. Está ali, está atraindo a presença de Deus, levando a arca do Senhor, que é a presença de Deus. Então esse livro assim, vai ser bem polêmico, tem vários assuntos que... A gente falava aqui na nossa conversa em off que nem todo músico é um levita, né? Mas todo levita que lida com música tem que ser um bom músico. Tem que ser um bom músico. Né? Porque, na verdade, nem todo músico tem um chamado. Porque ser levita já implica, além da capacidade de poder tocar, um chamado para ministrar na casa do Senhor e atrair a presença de Deus, ser um instrumento para isso. Existe uma passagem na palavra de Deus que diz que quando você for fazer alguma coisa para Deus, fazer com excelência. Então, eu creio que isso tudo, até para música, principalmente para música. Marcos Witt fala no livro dele, num dos livros dele, que as pessoas às vezes questionavam com ele, e ele disse que existe uma passagem na Bíblia, agora eu não sei, eu não me lembro onde, eu não me recordo, que um povo, eles reconheciam a música de um certo povo cristão. Eles reconheciam, eles iam lá para admirar. No período do reinado de Davi, em que Davi insere a música na adoração, foi um período marcante para Israel, né? Especificamente lá para
para Sião, Isso. né? Nesse período, as nações vinham para admirar a música dos levitas de Israel, porque era uma coisa espantosa. Davi tinha lá milhares de músicos que faziam rodízio, tinham mestres, professores, na verdade uma faculdade de música, né? Era uma coisa... Os melhores músicos estavam ali. Estavam ali. Então eram admirados pelas outras nações também. Então isso hoje, assim, a igreja tem a parcela de culpa dela, mas hoje tem um outro capítulo nesse livro que eu estou escrevendo, que a gente fala sobre o chamado, né? Às vezes a pessoa ela entra na igreja, quando você chama ela para perto, para estar conversando com ela, para ver qual é a disponibilidade dela para algum ministério dentro da igreja, 90% é louvor. Uhum. Então qual é a sua área? Louvor. 90% é louvor. Dificilmente a pessoa vai querer, pastor, eu quero limpar a igreja, eu quero lavar o banheiro. O meu ministério é passar um paninho nos bancos da igreja, eu tenho um chamado para isso. Então a gente vê que às vezes as pessoas ela entram na igreja e você vê quando tem aqueles que despontam e tem aqueles que estão 10 anos que só sabem fazer aquilo. Ele não evolui. Então você vê a pessoa que tem um chamado e a pessoa que ainda ficou estagnada. Aí a gente vai botar em questionar o chamado daquela pessoa. Então isso é um dos pontos que eu estou colocando nesse livro também. Ok. Eu sei que vai abençoar muita gente, com certeza. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhos, né, as músicas que você já tem, ou melhor, os CDs que você já tem gravados, porque eu sei que já tem aí pelo menos 2 CDs. 2 CDs. Em 2011 a gente gravou o nosso primeiro CD, que é o CD Tenho Saudades. E agora em 2014, em junho, nós terminamos a gravação desse segundo CD, que é o CD Quero Te Encontrar. Aí, por que o CD Quero Te Encontrar? Porque a gente tem visto tantas pessoas buscando coisas que sem importância. E esquece às vezes de querer encontrar Deus, que é aquele que vai trazer a solução, que vai trazer o refrigério naquele momento. Essa é a música de trabalho? É uma música desse segundo CD, Quero Te Encontrar. E é a música tema do CD. Ok. Dá pra gente fazer? Dá sim. Vamos lá? Vamos fazer aqui ao vivo, tá, gente? Vamos fazer ao vivo aqui, vamos louvar aqui o Senhor, junto com o nosso irmão Gelder. Então vamos ouvir um pouquinho dessa música de trabalho do Ministério de Louvor, Íntimo de Deus, aqui. Íntimo de Deus, o meu irmão Gelder. Aqui, canção linda, né? Bom, Gelder, a gente vai concluir, infelizmente, né, essa entrevista, mas eu queria que você ficasse muito à vontade para dar um recado de o que Deus colocar no teu coração para os levitas, para os músicos que nesse momento estarão te ouvindo em casa.
Deixa Deus te usar. Vamos dar um recado final aqui, abençoado para essa rapaziada. A gente tem visto aí, a gente tem vivido momentos difíceis assim, quando se trata de evangelho, né? E hoje eu quero dizer para quem está escutando a gente aí, os levitas principalmente, primeira coisa que você tem que fazer, ame a sua igreja local. Ame a sua igreja local, a sua liderança, que eu creio que você vai longe, você vai alcançar lugares altos. Você, primeiro passo é isso. Você amar a sua igreja local, você está debaixo da cobertura da sua igreja local e amar a sua liderança. Esteja junto com ele, a ferro e fogo, que a gente está acostumado a falar, né? Unhas e dentes, esteja abraçado com o seu pastor, com a sua liderança, ame a sua igreja. É uma coisa que assim, veio no meu coração agora para falar isso. Amém. Dizer isso, porque a gente tem visto hoje tanta quebra de aliança, que a gente, de amigos nossos mesmo, de quebra de aliança. Isso a gente tem machucado às vezes os pastores, machucado a liderança da igreja, daquela pessoa tá mostrando que está ali, te apoiando, e de repente ela pula do barco e deixa todo mundo na mão. Não que isso vai acontecer, mas porque a gente é humano e a gente sente que Deus, a obra que Deus tem na nossa vida, eu creio que Ele vai concluir. Amém. Dependendo de mim, dependendo de quem for, mas ela vai concluir. Amém? Então, Amém. Fica esse recado aí. Recado precioso. E assim, abençoados meus manos, minhas minas, debaixo dessa unção e dessa graça, a gente vai encerrando aqui mais uma edição do seu programa Ramá Music Show, aqui pela Rede Ramá de televisão, com a apresentação do pastor Mano Queiron. Forte abraço, manos e minas firmes na rocha. Até a próxima. Deus te abençoe. Ok, maninhos e maninhas, agora o clima esquenta aqui no nosso Ramá Music Show. A apresentação de videoclipes para vocês. E a gente começa com a internacional Jessie Velasquez. Para você, vamos curtir juntinhos? Aqui. Look into my eyes, are tired of looking. Listen till my ears are numb from listening. Praying till my knees were sore from kneeling on the bedroom floor. I know that you know that my heart is aching. I'm running out of tears and my will is breaking. I don't think that I can carry the burden of this anymore. All of my hopes and my dreams and my best laid plans are slowly slipping through my folded hands. So I'm gonna lay it down. I've gotta learn to trust you now. What else can I do? Everything I am depends on you. And if the sun don't come back up, I know your love would be enough. I gotta let it go. I gotta let it be. Gotta lay it down. Walking through this world like I'm barely living, buried in the down of this hole I've been digging. But you're pulling me out. I'm finally breathing in the open air. Oh, this room may be dark, but I'm finally seeing there's a new ray of hope. And now I'm believing that the past is past and the future's beginning to look brighter now. Oh, 'cause all of my hopes and my dreams and my best laid plans are safe and secure when I place them in your hands. So I'm gonna lay it down. I'm gonna learn to trust you
I gotta let it go. I gotta let it be. Gotta lay it down. You gotta lay it down. I gotta lay it down. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus? Bom, nós temos um registro aqui no livro de Neemias, capítulo de número 8, versículo 10, que nos diz o seguinte: Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou repetir para você a última frase. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje em dia, muitos têm cantado esse texto. Muitos têm celebrado ao Senhor usando a letra desse texto bíblico. É um texto realmente muito motivador, porque fala de alegria, fala de força. Poxa, quem não quer alegria e quem não quer força? Mas o que nós precisamos entender é que esse texto nos traz uma grande responsabilidade. De fato, a gente está falando de algo muito abençoador, mas nós estamos falando também de uma grande responsabilidade. Meu irmão, você quer ser fortalecido pelo Senhor? Você quer ter uma força tão tremenda de Deus agindo na tua vida que vai te capacitar de vencer qualquer barreira, de passar por qualquer obstáculo? Você quer ser fortalecido por Deus em todos os momentos, até naqueles que você está mais debilitado? Você quer sentir a força do Senhor agindo na tua vida? Então, esse texto nos traz um conselho de Deus. Alegre o Senhor. Alegre o Senhor. Porque quando você alegra o coração de Deus, Deus transmite e derrama força dele sobre a sua vida. O texto não diz que a sua alegria é a sua força, no sentido de que quando você está alegre, você está forte. Às vezes eu fico triste por ver más interpretações de textos da palavra, como por exemplo pessoas que estão no momento de celebração cantando e pulando e dizem assim: é isso aqui, a gente tem que se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O texto não está falando da sua alegria, o texto está falando da alegria de Deus. O texto é claro, assim nos diz a palavra do Senhor. Quando você alegra a Deus, Deus te fortalece. E como que você alegra o coração de Deus? Quando você faz exatamente aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Quando você entra e anda em conformidade, obediência com a palavra, as instruções e os ensinos do Senhor. Quando você alegra a Deus, Deus te fortalece. Enquanto o Senhor estiver alegre com você, com a sua forma de agir em casa, no trabalho, na faculdade, no seu curso, na sua rua, nos seus relacionamentos, enquanto você alegrar o coração de Deus com a sua maneira de viver, Deus te fortalece. Porque a alegria do Senhor é a tua força. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar por isso? Nós precisamos orar e confiar que podemos alegrar o coração de Deus. Que podemos viver uma vida tão íntegra, tão abençoadora, uma vida de tanta paz, que alegremos o coração do Senhor. Precisamos orar confiando de que, à medida que alegrarmos o coração do Senhor, o Senhor nos fortalecerá. Onde você estiver, você quer alegrar o coração de Deus? Onde você estiver ouvindo essa mensagem, você quer trazer alegria ao coração do Senhor? Feche os seus olhos. Vamos orar comigo. Vamos orar com uma multidão de irmãos em Cristo. Vamos orar com uma multidão de até não crentes que nesse momento entenderam a palavra e querem alegrar o coração do Senhor, porque entendem que precisam de força do Senhor. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nesse momento, na autoridade do nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro ao Senhor pelos meus irmãos e irmãs. Eu oro ao Senhor por todo filho e filha do Senhor que entendeu, Pai, que de fato esse texto não fala da nossa alegria. Esse texto fala da Tua alegria. Esse texto não diz respeito a nós estarmos sendo alegrados pelo Senhor, mas esse texto traz sobre nós a responsabilidade de vivermos de modo que nós alegremos o Teu coração. E o texto ainda nos diz, Pai, que à medida que alegrarmos Teu coração, o Senhor nos fortalecerá. Por isso, eu te peço, unindo a minha fé, a fé dos meus irmãos,
gera em nós a capacidade de vivermos de forma tão íntegra, tão correta, Deus, de sermos tão, ó Pai, abençoadores do nosso próximo, que nós vamos alegrar o teu coração. Ajuda-nos, Senhor, a negar a nós mesmos as nossas vontades, Deus, em nome de Jesus, em detrimento do nosso querer, nós nos dispormos a alegrar o teu coração. Ajuda-nos a viver numa dimensão onde não importa mais o que nós queremos ou desejamos ou o que nos alegra, mas nos importa mais o que te alegra e o que o Senhor deseja. Deus, ajuda-nos a viver dessa forma, porque nós sabemos que assim nada nos deterá, porque o Senhor derramará a tua força sobre nós. À medida que nós alegramos o teu coração, o Senhor nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nos abençoe, Deus, e nos capacite. Seja conosco a tua mão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, a gente está chegando no final, né? Lamentável, mas chegou a nossa hora. Nós voltamos, com certeza, com mais uma programação aqui do nosso Ramá Music Show. Foi um prazer, uma alegria, meu irmão, curtir esses momentos especiais aqui na presença do Senhor e também em sua companhia. Esse é o nosso programa, o programa da rapaziada, o programa dos manos de Cristo, os programas das minas do Senhor. Um abração! Até mais!